Bom dia, galera. Bom dia. Bom dia. Ei, Matheus. Bom dia, Ana, Arthur. Bom dia. Eduardo, Flávia. Bom dia. Bom dia, Maria, Pedro, Matheus, já falei, Pietra, outro Pedro. Tudo bem com vocês? Todo mundo com a câmera ligada. Vamos lá. Ô, professora, você quer confirmar a presença? Ia falar agora. Confirma a presença no chat, por favor. Vamos lá. Ai, gente, tô com toda saudade de vocês. Meu Deus. Marcelo, Carinhas. livro 2 ou 3? Oi? É livro 2 ou 3? Pois é, livro 3. Nós vamos... eu ia perguntar agora se tinha alguma dúvida nas atividades do livro 2, para começarmos o 3. Tá? Isso. Vamos lá? Vocês fizeram as atividades, eu mandei o gabarito, né? Encerrando o material apostila 2. Esperei dúvidas, né? Mensagens, acho que tá tudo bem. Então, antes de começar a aula, eu preciso esclarecer uma coisinha. Lá no registro de atividades de tarefas, eu passo o comando da tarefa e depois vem assim, H1, H2. Já repararam isso? Aquilo ali são as habilidades que essa atividade que eu passei trabalha. Como a gente tem uma documentação muito extensa para poder preencher, para valer como aula, nós precisamos colocar as habilidades, ok? Então, toda vez que eu passar a atividade agora, vai aparecer essas habilidades ali. Habilidades ou as competências. O que seriam as competências? As competências são aqueles pontinhos que eu trabalho com vocês no início de cada aula. Lá na primeira página de cada capítulo, naquele quadro, o que eu preciso saber quando termina o capítulo, quando terminar o capítulo, ok? Então, hoje, nós vamos começar um novo momento da história nesse material. Eu queria, antes de começar a falar do islamismo, né, que é a primeira parte dele, recordar onde paramos na semana passada. Nós paramos no marco histórico que divide a antiguidade da Idade Média, que foi as invasões bárbaras, ok? O fim do Império Romano do Ocidente. O que o material de vocês faz? Ele dá uma sequência cronológica, né? Óbvio. Então, sai do Império Romano e vai para o surgimento do islamismo. Quando eu trabalho em sala, eu trabalho a Idade Média em 3 partes diferentes. Primeiro a Idade Média Ocidental, depois a Oriental e a Africana. Como nós não estamos em sala, eu vou seguir o material do jeitinho que ele está, ok? Então, nós estávamos no século V, nas invasões bárbaras. Agora, nós vamos para o século VII, no surgimento do islamismo. Vamos recordar que, até aqui, nós estudamos alguns movimentos religiosos, né? Primeiro, nós falamos do politeísmo, da teocracia, nas civilizações egípcia, mesopotâmica. Lá em Fenícios também trabalhamos politeísmo. Nos persas, nós trabalhamos o zoroatrismo. E eu disse para vocês o quanto que o zoroatrismo influenciou nas religiões monoteístas. E com os hebreus, nós trabalhamos o início do monoteísmo, né? Que é o surgimento da religião judaica. Hoje, no Império Romano, falamos do cristianismo, né? E hoje nós vamos começar a falar do islamismo. A importância desse capítulo. Eu considero um dos estudos mais importantes de se fazer. Primeiro, porque nunca é demais saber sobre a religião, sobre cultura, né?
E... Peraí, só um minutinho. Tá, ô, Lorenzo, depois a gente vê esse negócio do seu material, tá? Eu vou conversar com o Danilo. E aí, quando nós estudamos essa construção religiosa, nós conseguimos compreender as características dessa religião dentro do processo histórico atual, né? Nós ouvimos muito falar do islamismo ligado por exemplo, o terrorismo. Isso faz com que você construa um olhar um tanto quanto preconceituoso em relação à religião. Então, hoje a gente vai estudar como ela surgiu, quais são os aspectos semelhantes ao cristianismo e ao judaísmo. Lembrando que nós estamos falando de uma religião que surgiu no século VII. Foi a última religião monoteísta a se formar. Hoje, ela é a segunda maior do mundo. Mas a expectativa, como ela cresce demais, a expectativa é que até 2070 ela ultrapasse o número de cristãos. O cristianismo ainda é a maior religião do mundo, né? Lá atrás eu já falei para vocês a diferença entre religião e igreja. Dentro do cristianismo existem várias denominações, né? Nós estamos falando do somar dessas denominações. É a maior do mundo. E o islamismo a segunda maior. Então, eu peço vocês para que abram o material, quem está com o material na página 2, apostila 3, para trabalhar aqui os primeiros pontos ligados ao surgimento do islamismo, porque o capítulo se divide em duas partes. A primeira parte vai trabalhar a construção do mundo árabe, o nascimento do islamismo, e a segunda parte vai trabalhar os reinos africanos. Esses reinos africanos, eu vou passar um material para vocês hoje, para que vocês trabalhem em casa de forma mais profunda, porque eu gosto que vocês compreendam também a geografia. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Então, primeiro ponto, conhecer a organização da Península Arábica antes do surgimento do islamismo, ou seja, o ambiente onde surgiu a religião islâmica. Entender o processo de surgimento, não foi de uma hora para outra, dessa religião. O processo histórico de Maomé e o desenvolvimento dessa religião, tá? Analisar o papel do islamismo na expansão territorial dos povos árabes, porque o islamismo é o aspecto religioso de um movimento de expansão que também teve uma característica econômica. Então, nós precisamos compreender isso. Vamos falar daqui a pouco também. Compreender o funcionamento do califado islâmico até a sua fragmentação em diversos reinos e estados. Esse último ponto aqui, né, o último do islamismo, né, o nosso quarto ponto, ele vai falar de como o islamismo se organizou depois da morte de Maomé, entendeu? Então, nós vamos começar falando da origem dessa religião. Estamos na Península Arábica. No mapinha que aparece lá na página 5, você consegue identificar a região que nós vamos trabalhar, ok? Península, já falei algumas vezes, é um braço de terra cercado por água de por três lados, né? A Península Arábica, então, esse pedacinho, esse braço aí, entre o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho, ok? A região em que nasceu o islamismo, que nós vamos falar agora. Deixa eu abrir o material aqui para vocês. Vamos lá? Tá dando para ver direitinho? Tá dando, tá dando. Vamos começar a falar. Bom, o islamismo ele foi fundado por Maomé. Maomé tem uma construção histórica, ele nasce na Península Arábica,
ele fica órfão aos 6 anos de idade, e aí ele é criado por tios. E numa região onde a base econômica era beduína. Eles eram politeístas e praticavam um comércio itinerante. Traziam materiais de várias partes da península e também de outras áreas da Ásia para poder comercializar. Então, durante toda a infância de Maomé, ele teve contato com vários grupos. Porque, como a família era de comerciantes, eles viviam viajando para comercializar. Então, ele ouvia muita coisa, muitos aspectos religiosos que aconteciam em outras regiões. Porém, a população da Península Arábica era politeísta e tirava muitos recursos, né? Eles ganhavam dinheiro com o politeísmo porque existia a comercialização das imagens. Então, ele cresce nesse ambiente. Um ambiente politeísta, comercial, com contatos com vários povos. Então, ele tinha um contato com uma certa diversidade, né? E ele ouvia muito falar de religião em outros lugares. Então, ele já compreendia sobre o judaísmo, ele tinha uma compreensão sobre o cristianismo e ele cresce nesse ambiente. Bom, o nascimento da religião se dá quando Maomé se casa com Hadija. Hadija era rica, mais velha do que ele, né? E ela dá a ele a oportunidade de aprofundar os seus estudos em relação às religiões, né? Quando ele faz 40 anos de idade, ele resolve fazer uma espécie de retiro, uma meditação. E lá, nesse retiro, é que acontece o que ele chama no Alcorão, que é o livro sagrado, que daqui a pouco nós vamos falar, de revelação. Observe o material que eu trouxe para vocês. Quem no Alcorão aparece para Maomé para falar da religião, da revelação, é o anjo Gabriel. É a terceira vez que nós citamos o anjo Gabriel nos nossos estudos, né? Porque o anjo Gabriel aparece para Abraão na revelação da Terra Prometida, vocês vão recordar isso. Na história cristã, é ele que revela a Maria de que ela está grávida de Jesus. E na história islâmica, é ele que aparece para Maomé. Porém, na história islâmica, ele aparece algumas vezes. A primeira vez que ele aparece para Maomé, ele teria feito a revelação monoteísta e dado a Maomé, então, o papel de ser o divulgador, né, dessa religião. Olha lá, há um só Deus, teria dito Gabriel. Alá. Alá é a forma como o árabe chama Deus. É o mesmo Deus que nós, cristãos e os judeus acreditam, né? E um só mediador entre Deus, observe que Deus está com letra maiúscula, entre Deus e os homens, que seria quem? Maomé, em árabe, Mohammed. Então, pode aparecer escrito das duas formas para vocês, ok? Maomé, ao ouvir essa revelação, né, começa, então, a divulgar dentro da sua cidade, na região que ele vivia, essa revelação. Então, imagine um dia, todo mundo é politeísta, vende imagens, comercializa, isso gera uma renda lá dentro. No outro dia, aparece um homem dizendo que ele recebeu uma revelação e que seria ele o representante de Deus na Terra, né? Isso provocou um certo rebuliço na história de Maomé, tanto é que ele sofre perseguição. Nessas aparições de Gabriel, é quando Maomé escreve o Alcorão. Eu voltei aqui o material para falar um pouquinho do Alcorão, né? E do significado da palavra Islã, que é a radical ali do islamismo. Islã significa submissão à vontade de Deus. Então, é um sistema religioso que, além de moral, também é político. Como que eu vou observar isso?
através da interpretação das escrituras do Alcorão, que é um livro sagrado diferente do que nós estamos acostumados. Eu estou partindo do princípio que a maioria é cristão, né? Nós temos na Bíblia histórias contadas no Novo Testamento por aqueles que presenciaram a passagem de Jesus. Então, eu leio e eu interpreto aquela leitura. O Alcorão é diferente. Ele não traz histórias, ele traz regras, entendeu? São mais de 6.000. Ele traz regras que trabalham tanto os aspectos morais quanto os aspectos políticos. Então, dentro dessas regras, que também são interpretadas de formas diferentes por grupos dentro do islamismo hoje, né, existem regras que falam desde a relação que o homem tem que ter com a sua família, né, aquilo que ele tem direito, aquilo que é certo e o que não é, até a relação que ele tem com a comunidade, a sua relação com o dinheiro, dentre outras coisas. Alguma dúvida até aqui, primeiro ano? Vocês estão conseguindo acompanhar? Então, dentro da revelação, Maomé recebe o Alcorão e aí ele começa a divulgar os seus pensamentos. Ele começa a divulgar o monoteísmo. Lembrando, estamos no século 7 da nossa era, ok? Idade Média. Quando ele começa a divulgar, ele é perseguido pelos comerciantes de imagens. Porque Maomé, além de divulgar o monoteísmo, ele era contra a iconoclastia, ou seja, a adoração de ícones. Então, ele batia de frente com quem vendia as imagens. Por conta disso, ele passou a ser perseguido por esses artesãos. E aí ele é obrigado a fugir da cidade dele, que é Meca, cidade sagrada para o islamismo hoje, para Medina, que é outra cidade também na Península Arábica. Quando isso aconteceu? Isso aconteceu no dia 20 de junho de 622. Marcela, você nunca fala a data assim. Por que você falou hoje? Porque existe um calendário islâmico da mesma forma que existe um calendário judeu e um calendário cristão. Para o mundo islâmico, o calendário começa nessa data. Para os cristãos, é o nascimento de Cristo, correto? Para os muçulmanos, é em 622 que começa o calendário. Então, se eu quero saber em que ano está o calendário islâmico, eu pego o ano que eu estou e diminuo em 622. O ano novo para eles começa aí no dia 20 de junho, ok? Faz assim, ok, né? Beleza. A saída dele de Meca para Medina, que está aí no mapa, na página 5, as duas cidades da Península Arábica, é conhecida, é um marco histórico chamado de Égira, ok? Lá em Medina, Maomé resolve, então, formar um exército de base religiosa, obviamente, para poder lutar e conquistar a cidade, que para ele já era sagrada, uma vez que foi lá que ele recebeu a revelação, ok? E aí ele divulga a religião, ele consegue adeptos para essa religião, e aí 5 anos depois, ele consegue tomar Meca, reconquistar Meca, a cidade deles. Teria acontecido em 627, né? Escreve entre 610 e 632 o livro sagrado, o Alcorão. Um minuto. Daqui a pouquinho eu respondo o chat lá, tá? E, como eu disse para vocês, é um livro sagrado diferente do que nós estamos acostumados, porque ele traz regras dentro de moral e política, né? E ele morre em 632 depois de Cristo. Onde ele morre? Em Jerusalém. É importante lembrá-los disso,
porque lá na frente nós vamos falar de Jerusalém. Dentro da Idade Média, na outra parte, lá na Baixa Idade Média, nós vamos falar de Jerusalém. Jerusalém foi e é uma cidade disputada entre 3 denominações religiosas. Nós sabemos que os judeus construíram lá, os hebreus, né, o Templo de Salomão, então é uma região sagrada para eles desde a formação do mundo da história judaica. Para os cristãos, Jerusalém também é sagrada, foi lá que Jesus viveu parte da vida dele, teria sido julgado, né, e condenado à morte. E para os muçulmanos também é sagrado, porque foi lá que Maomé morreu, né, e foi aí elevado aos céus da história semelhante à de Cristo. Então, essa cidade é sagrada para as 3 principais religiões monoteístas. Eu preciso saber tudo, eu quero estudar religião, eu preciso saber tudo o que acontece lá dentro desse Alcorão, todas essas regras? Não. O que você precisa compreender, né, é como essas regras são passadas, né? Como que eles compreendem isso, que é uma coisa moral e política, como eu já falei, nós vamos falar à frente mais sobre isso. E precisa compreender também que o islamismo possui pilares. O cristianismo não possui mandamentos? O islamismo possui pilares. O que seriam pilares? Seria a estrutura que sustenta essa religião. Coisas que quem é adepto da religião não pode deixar de fazer, de vivenciar, né? Então, dentre esses pilares estão esses 5 que eu trouxe para vocês, né? São os principais pilares do islamismo, né? Então, são monoteístas, o Messias é Maomé, eles acreditam que só existe um intermediário entre Deus e os homens, que seria esse Messias, Muhammad ou Maomé, e tudo é baseado nesses 5 pilares. Primeiro pilar, visitar Meca pelo menos uma vez na vida, se você tiver condições financeiras para isso, porque existe muçulmano no mundo todo. Pessoas adeptas do islamismo no mundo inteiro. Nem sempre as pessoas têm condição de fazer uma viagem como essa. Se você tiver condição, pelo menos uma vez na vida, né, visitar Meca. O segundo pilar, recitar e aceitar a Shahada, profissão de fé, que é aquela que eu falei lá na frente, que eles costumam fazer todos os dias, que é repetir isso, que só existe um Deus, é Alá, e que o intermediador entre Deus e os homens é Maomé, ok? Orar 5 vezes ao dia, virado para Meca. Essa é uma das principais pessoas que já viajou para um país de maioria, as mesquitas, elas soltam um som para recordar as pessoas de que está na hora dessa oração. Se eu não vivo em um país ou uma cidade nessa condição, eu estabeleço os horários, eles têm os horários, né? 5 vezes por dia, aonde você estiver, né? Por exemplo, eu estou viajando, deu o meu horário, eu paro o carro, vou lá e faço minha oração virado para Meca, que é a cidade sagrada para eles, né? Sempre agachado, na posição de joelhos, eles colocam tapete, repetem, como está aí na imagem para vocês, alguns movimentos. Comparecer às mesquitas às sextas-feiras, outra curiosidade religiosa, como é que é bom a gente compreender sobre a religião dos outros, né? Por exemplo, o judeu, o dia sagrado na semana para eles é o sábado, sabá. Para o cristão, é o domingo. Para os muçulmanos, é a sexta-feira, entendeu? Inclusive, eu acho que a gente tinha que começar o final de semana na sexta para atender todas as religiões, vocês não acham? Eu acho.
A gente tinha que começar na sexta-feira, sextou, sábado e domingo, que aí a gente era justo com todas as religiões, né? Brincadeira. Mas assim, a sexta-feira é o dia que para eles é obrigado a ir até a mesquita. E lá na mesquita eles são divididos, né? Vocês estão vendo aí na foto, só tem homens na foto? Porque lá dentro da mesquita há uma divisão. O lado que fica as mulheres, né? As meninas e as crianças, né? Até o menino atingir uma certa idade. E do outro lado ficam os homens em oração. Bom, o último... Professora, Oi. só uma pergunta aqui. Aí no islamismo ainda tem muito, tipo, preconceito e discriminação sobre gênero e tal, tipo, mulher e homem, ou é um negócio mais de boa? A base, ela é bem patriarcal, né? A interpretação. Eu vou falar disso, Matheus, daqui a pouquinho, quando eu falar das características das vestimentas, né? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Existe, sim, uma submissão, até na forma de andar, né? As mulheres muçulmanas sempre andam atrás, deixam o marido ir na frente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. O último, quinto ponto, é a realização do jejum, do Ramadã. Vocês estão em casa, então vocês devem estar assistindo muito mais TV do que assistiam antes. Vocês sabem que estamos no mês do Ramadã. Estamos no mês onde Meca mais recebe visitas. Mas por conta do Covid, essas visitas foram suspensas e eles estão sendo obrigados a fazer o Ramadã de uma forma um pouco diferente. Nós temos alguns países oficialmente islâmicos, né? O Irã, o Paquistão, onde essa característica é muito forte. Então, o que seria o Ramadã? Seria como se fosse a quarentena, a quaresma para eles, tá? Só que levado de uma forma muito mais profunda do que dentro do cristianismo. No cristianismo, a quaresma é aquele período entre o carnaval e a Semana Santa em que as pessoas tentam fazer reflexões, né? Algumas deixam de comer alguma coisa, deixam de beber. Dentro do mundo islâmico, o Ramadã é muito, muito, muito levado a sério e muito profundo, né? E da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe, eles não se alimentam, eles não bebem água e eles não praticam nada que possa dar prazer. Da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Então, estabelece ali entre 6 da manhã e 6 da tarde, é oração, é jejum, meditação, contato com esse divino, né? Quando o sol se põe, eles podem comer, podem ter atividades sexuais, podem beber, mas nada em excesso, porque o Alcorão condena o excesso, tá? Eles também não podem beber, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. A dieta alimentar deles também é diferenciada. Então, esse quinto ponto que nós estamos falando aqui, eles estão vivendo neste momento. O Paquistão está tendo um elevado número de pessoas com Covid porque quis manter algumas coisas, né? Algumas reuniões, algumas coisas durante o período do Ramadã. É interessante porque se aparecer puxando para a atualidade, pode trabalhar essa questão com vocês lá na frente, ok? Bom, os lugares sagrados para eles. Na página 4, aparece para vocês, né, aí uma imagem de Meca, né, da Caaba, essa pedra negra no meio da imagem aí. É um lugar que recebe milhões de pessoas por ano. É sagrado para eles e o primeiro pilar é visitar Meca pelo menos uma vez na vida. Então, o primeiro lugar sagrado é a Caaba. O segundo lugar sagrado é a cidade de Medina, porque foi lá que dão da fé, né? E é onde ele consegue o exército para voltar e conquistar Meca. O terceiro lugar sagrado é Jerusalém, né? Por conta da história final de Maomé
região. Opa! Aqui eu trouxe as principais mesquitas para vocês. Acho que isso nem tem no material, depois eu passo. A mesquita é o templo sagrado deles, é o nome que se dá ao templo sagrado, são sempre imensos, sempre construídos voltados para Meca, dentro dessa geografia aqui. No Brasil, nós temos em São Paulo e no Rio Grande do Sul as nossas maiores mesquitas, né? Lá no Rio Grande do Sul, lá em Foz do Iguaçu, nós temos uma grande comunidade muçulmana. O número de muçulmanos no Brasil não é expressivo como em outros lugares, como na África, a gente vai falar disso nas próximas aulas, mas nós temos sim adeptos ao islamismo aqui. Aqui nós temos as principais, né, do Iraque, a de Medina e a de Meca. Arte. Dentro de arte islâmica, eu preciso lembrá-los de uma coisa. Maomé, quando arruma lá o conflito todo com os artesãos, esse conflito nasce por conta da adoração a imagens. Então, Maomé sempre prega a não adoração. Você nunca vai conseguir comprar uma imagem com o rosto de Maomé. Quando Maomé aparece nos livros didáticos, quando ele aparece na história, em telas, o rosto dele é sempre uma tocha de fogo. Não aparece o rosto. Por que não aparece? Para evitar a iconoclastia. Então, a arte islâmica é uma arte muito bonita, enfeita as mesquitas, porém, sem ícones, não vai aparecer pessoas, né? Então, uma arte que reúne características do mundo oriental, né? É colorida, é decorativa, mas usa o quê? Olha lá, ó, folhas, frutos, figuras geométricas, né? Dentro da tapeçaria, tá aí no ladinho, não sei se dá para ver direito, né? Também é usado folhas, frutos, formas geométricas, para evitar, afastar a possibilidade de adoração de ícones, tá? Com certeza vocês vão trabalhar lá com Rosa duas artes desse momento, são muito fortes. A islâmica e a bizantina, que nas próximas aulas nós também falaremos. Como eu disse para vocês, o calendário islâmico é diferente do nosso, né? Eles possuem semanas de adoração, possuem um Ramadã, datas específicas. Nós temos aqui duas grandes festas, né? Primeiro, a festa do sacrifício. Eles celebram aí o mês de peregrinação do povo muçulmano até a cidade de Abraão. A festa do final do Ramadã, que também é muito importante para eles, é uma festa em que eles distribuem esmolas. Dentro do Alcorão é proibido se negar esmola. Existe uma regra também que parte dos lucros que você tem durante o ano você é obrigado a doar. É como se fosse um imposto para eles, né? Parte daquilo que você ganhou durante o ano você doa, né? E tanto durante essa semana voltada para Abraão, quanto no final do Ramadã existem essas festas. Não é um calendário tão extenso cristão, porque eles não têm santos, né? Nós temos um calendário cristão extenso aí, porque nós temos santos, ok? Vou passar para o vestuário agora, para começar a falar o que o Mateus nos perguntou, né? O Alcorão traz regras morais, políticas, ele define algumas coisas em relação à apresentação, né? Tanto os homens quanto as mulheres se vestem de forma a tampar a maior parte do corpo. E isso é comum em todos os grupos dentro do islamismo. Alguns
as mulheres não usam burca, a maioria não usa, mas o lenço é uma característica muito forte, né? As mulheres muçulmanas, elas usam lenço. Tudo isso é para se resguardar, porque eles acreditam que o corpo deve ser, como eu posso dizer, apresentado para a pessoa que você ama, tanto o homem quanto para a mulher, quanto a mulher para o homem, né? Então, eles são obrigados a usar roupas largas, nada que marque, que esconda o corpo, ao mesmo tempo que facilite os gestos para a oração. Porque 5 vezes por dia eles vão parar. Não pode ser nada justo. Então, é sempre largo para facilitar aquele movimento ajoelhado. Os homens usam turbantes ou túnicas, nem todos, tá? Mas são sempre roupas largas. As mulheres também têm um vestuário semelhante às roupas, às túnicas. A burca, que é essa roupa aqui do meio, da parte que a mulher está de preto, ela tampa boa parte do corpo. Não são todos os grupos, em todos os lugares que você vai encontrar muçulmanas usando burca. O principal mesmo acessório é o véu, né? O lenço. É uma coisa muito interessante, porque ao entender isso, eu me preparo para viajar para qualquer país. É uma condição de respeito, né? Se eu sei que eu vou para um lugar, eu sou cristã, de maioria muçulmana, eu preciso saber me comportar. Então, porque eu estou indo para um lugar onde a maioria é dessa denominação religiosa. Então, eu preciso, sim, respeitar e usar o véu para não ofender ninguém, né? Quando eu estudo, eu compreendo que esses aspectos culturais precisam ser respeitados. Então, o cabelo tem um significado muito grande para eles, né? Para a mulher, na história deles. Então, é como se eu precisasse guardar o meu cabelo para a minha família, para o meu marido, para os meus filhos. Isso, queridos, também é uma realidade dentro do judaísmo. Os judeus ortodoxos, assim, os mais tradicionais, as mulheres na rua, elas usam perucas para resguardar, para guardar o cabelo, aquela imagem dela para a família, né? Então, elas não usam véu. Oi. As crianças também têm que usar essa roupa aí? A partir de que idade? Pois é, as meninas, depende, né? As meninas no Irã, por exemplo, a partir dos 8, 10 anos de idade, já são obrigadas a usar na escola, né? Fora de casa, já são obrigadas a usar, tá? Aqui no Brasil, em São Paulo, você encontra bastante, assim, no mercado, na rua, né? Você observa que as crianças não usam, mas a roupa das crianças também é um pouco diferente. Eles costumam usar umas roupas mais adultas, as meninas uns vestidos bem mais largos. E aí, quando começa a ficar mocinha ali, eles adotam o véu, né? Para que essa menina já prepare a sua cabeça para se resguardar, para sua família, para esse marido que virá, né? Como eu disse, dentro da história judaica, isso também é uma realidade. Dentro do cristianismo, isso foi durante muito tempo, o cabelo feminino foi durante muito tempo sinal também. Nós vamos falar disso lá na Alta Idade Média Ocidental. Existiam sinais no cabelo, por exemplo, o cabelo solto, a mulher era solteira, virgem, né? O cabelo preso já era coisa da mulher casada. E a mulher casada, quando soltava o cabelo, é porque estava resguardada, tinha ganhado bebê e aí estava de resguardo. Então, o cabelo também foi sinal durante um bom tempo para a história cristã. Vamos falar um pouquinho da alimentação deles? Isso não está no material de vocês, tá? Eu gosto de ir um pouco além do material para que você compreenda a religião e diminua um pouco o preconceito também em relação a eles, porque a mídia ocidental, ela constrói uma imagem ruim do mundo islâmico e é muito bonito, gente, de se estudar. Eu acho o Alcorão, as justificativas, a história deles, uma história bonita, não é uma história
fácil, assim. Nós vamos nos aprofundar lá na frente quando falarmos da criação do Estado de Israel, das questões árabes israelenses. Se Deus quiser, lá na frente nós vamos falar sobre isso. A alimentação deles. O muçulmano, ele tem 3 regras de alimentação, né? Primeira regra aí é o haram. Haram é pecado, significado da palavra, pecado. O que é proibido de comer? O que eles não podem comer? Carne de porco, cão, gato, cobra, tigre, aí vai. Várias coisas que nós não temos o hábito de comer, mas que no Oriente se tem o hábito de comer, tá? Qualquer alimento feito com sangue, eles não podem comer. Então, um chouriço, uma galinha molho pardo, não pode. Bebida alcoólica e seus derivados, também não pode. O ritual para a alimentação deles também não pode ter o sofrimento animal. Eles comem frango, por exemplo, mas o animal não pode sofrer, não pode espirrar sangue durante a sua morte, né? Macru seria o segundo ponto, os alimentos que podem ser consumidos, mas não em grande quantidade. Entre esses alimentos estaria aí a carne de cavalo, que também é consumida lá no Oriente, né? Halal, os alimentos permitidos. E aí são aqueles que são recomendados para qualquer dieta, né? Legumes, em grande quantidade, eles comem muito legume, muita fruta, a maior parte da alimentação. Oi? Eu posso sair daqui rapidinho porque meu celular já vai acabar a bateria. Pode. Vai lá carregar, coloca para carregar. Então, eles comem carne de carneiro, ovelha, cabra, boi, frango, galo, inclusive compram muito de nós. Boa parte do frango produzido aqui é levado para o mercado deles, né? Mas tudo muito fiscalizado para evitar o sacrifício, como eu disse para vocês, o sofrimento desse animal, ok? Agora nós vamos falar da expansão do islamismo. Eu gostaria que vocês mantivessem o material aberto lá na página 5, que é a expansão territorial islâmica. Observa que o material de vocês traz África junto com o islamismo. Por que traz assim? Porque no continente africano foi onde o islamismo concretizou, foi mais forte a expansão. Onde que nasce? Na página 5, está aí na Península Arábica, na parte bege clarinho aí, Meca e Medina. Então, os primeiros lugares que a religião foi divulgada foi aí. Tudo que está colorido fora foi expansão, foi anexado por eles, né, durante o processo de expansão. Então, onde a religião cresce bastante? Em regiões que nós já estudamos, né? Bagdá, Iraque, antiga Mesopotâmia, Persépole ali, antiga Pérsia, né? Cabu, aí vai, até a divisão lá com a Índia. No norte da África, nós temos aí Cairo, Egito, né? E aí vai essa expansão em todo o norte da África, ao redor do mar Mediterrâneo, Cartago, né? Que atualmente Marrocos. E dentro da Europa, o principal lugar, o lugar onde os árabes permaneceram por mais tempo, foi a Península Ibérica. Península Ibérica é essa parte em marrom, aí bege mais escuro, quase um marronzinho. Lisboa, Portugal e Espanha. Península Ibérica, aquela região ali de Portugal e Espanha. Então, eles exercem ali um poder econômico, porque eles começam a dominar as rotas comerciais nesses lugares onde eles expandiram territorialmente, e também religioso. Com exceção da Península Ibérica,
onde eles não conseguiram expandir tanto a fé quanto o comércio. Né? A Península Ibérica, no seu período de unificação e formação de estados, lá no final da Idade Média, ela se mantém fortemente católica, fortemente cristã. Agora, nos outros lugares pontuados no mapa para vocês, a maior parte da população é muçulmana, ok? Antes de entrar nessas características mais específicas, locais, tudo isso aí, eu falei para vocês da morte de Maomé. A nossa aula vai acabar agora, que o Jonassi vai entrar, tá? Nessa sala. Na próxima aula, nós falaremos de como foi o mundo islâmico depois da morte de Maomé, ok? Como que se dividiu? Quem são os xiitas? Quem são os sunitas? Por que existe dentro desses grupos o fundamentalismo hoje? E por que você construiu essa imagem que nós vamos desconstruir, né? Estudar é desconstruir algumas coisas também, sobre o islamismo. Alguma dúvida até aqui, queridos? Alguma dúvida? Deixa eu tirar isso aqui, para eu conseguir olhar para vocês. Como é que faz? Eu quebro minha cabeça. Ai, que lindos. Vou ver todo mundo agora, hein? Deixa eu tirar uma foto. Bonitos para tia Marcela tirar foto. Ai, que lindo. Matheus, liga aí. Gabriel, Sara, Faras, Vitor. Que lindo, tia Marcela. Tudo bem, Lucas? Gente, tanta gente que eu não via há muito tempo. Antônio. Queridos, até a nossa próxima aula. Fiquem atentos lá na tarefa. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Antes que caia? Não? Então, tá bom. Bom final de semana para vocês. Semana que vem a gente volta a se encontrar, tá bom?